Olá, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Balbino. Nesse vídeo, nós veremos a mensagem de número 2 da série Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Vivo, de nossa Escola Bíblica de Discípulos. Eu recomendo que você assista a playlist. O título dessa mensagem é Jamais Desista. Ore até receber resposta. Você é nosso convidado para estar junto conosco em Igreja Batista Buscando Vidas, para tomar parte no culto congregacional, orar, louvar ao Senhor, receber a palavra do púlpito de nossa amada igreja, se devocionar e receber resposta. As nossas reuniões da Escola Bíblica de Discípulos acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã. A Igreja Batista Buscando Vidas fica na entrada da Praia de Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, a 15 minutinhos do Aeroporto Internacional de Salvador. Vamos colocar na descrição do vídeo o endereço completo da Igreja Batista Buscando Vidas. Por favor, eu peço a você que se inscreva em nosso canal. Peço que deixe o seu like, deixe o seu gostei. Peço que deixe o seu comentário e também que compartilhe as mensagens que temos publicado com outras pessoas. Essas são ações missionárias relevantes, muito importantes, que farão com que as mensagens que temos publicado alcancem mais pessoas. Nós, de todo o coração, agradecemos. Nosso tema é Jamais desista. Ore até receber resposta. O texto áureo, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Leamos. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia, naquela cidade, uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas, finalmente, disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O evangelista Lucas deixou bem claro qual foi a intenção do Senhor Jesus Cristo ao contar a parábola que nós acabamos de ler. Mostrar aos discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo de número 1. A confiança em Deus, a esperança de que as nossas súplicas serão atendidas e a perseverança na oração são aspectos fundamentais da vida cristã. Você quer ter as suas orações atendidas? Você quer que Deus lhe faça justiça contra o seu adversário? Então, creia em Deus. Ore sempre, ore dia e noite e nunca desanime. A viúva relacionada na parábola contada por Jesus, no contexto de uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que uma mulher não tinha muitas oportunidades, com a sua causa em mãos de um juiz injusto, em absoluta fragilidade, perseverou em seu pleito até ter a sua demanda atendida. Pergunto,
por qual razão a viúva perseverou suplicando diante do injusto juiz? Muito simples. A viúva perseverou suplicando porque acreditou, tinha convicção de que receberia a sua vitória. Em Gênesis capítulo 18, versículo 25, Deus é chamado de o juiz de toda a terra. Em Hebreus 12, 23, Deus é chamado de juiz de todos os homens. Nós sabemos que Deus, o nosso Pai, é justo juiz. 2 Timóteo 4,8 fala assim: contudo, lamentavelmente, há pessoas que não perseveram na oração, que desanimam, que se deixam conquistar pela descrença, que abandonam seus tópicos de oração, que renunciam às suas próprias demandas. Esse não foi o caso da viúva. Ela tinha um pleito específico e constantemente se dirigia ao juiz com a sua rogação, ao ponto de o juiz se sentir importunado, amolado. A viúva rogava: faze-me justiça contra o meu adversário. A palavra justiça, indicando a legitimidade do seu pleito, e a expressão contra o meu adversário, não podemos permitir que passem desapercebidas. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O exemplo da viúva nos desafia a examinarmos se temos perseverado em nossos tópicos de oração, nos desafia a examinarmos se temos desanimado e engavetado algumas demandas. Nosso amado Senhor Jesus Cristo garantiu: Deus fará justiça e depressa aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Versículos 7 e 8. Deus não é como o juiz relacionado na parábola. Deus é perfeito, é santo, é justo. Deus é o nosso Pai. Deus, em seu horário, fará justiça. A nossa parte é seguirmos crendo, clamando a Ele dia e noite, sem jamais desistirmos, sem jamais desanimarmos. No encerramento da parábola, o Senhor Jesus vinculou a perseverança na oração à fé. Qual é a conclusão? Deus chama seu povo a expressar a fé perseverando na oração. Jesus quer que cada cristão seja confiante, perseverante e aplicado em suas orações. Por favor, faça autoexame. Procure se certificar de que realmente tem perseverado em súplicas diante de Deus por seus tópicos de oração. Com a nossa atenção nas palavras de Jesus, documentadas no versículo 8, pergunto: qual é a relação que há entre oração e fé? Acaso não seria a vida de oração a evidência da existência da fé correta em Deus? Acaso não seria a perseverança na oração uma expressão visível e prática da fé? Em Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11, o Senhor Jesus ensinou: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Observe que as palavras de Jesus, documentadas no versículo 11, regulam o que foi exposto anteriormente. A garantia absoluta do texto é que nosso Pai dará coisas boas
aos que lhe pedirem. Nosso amado Pai é quem melhor sabe quais são as coisas boas que pode dar para cada um de seus filhos, em cada circunstância. Deus é quem sabe do que nós realmente precisamos. O Pai Celestial sabe como tratar com seus filhos, sabe como lidar com cada um de seus filhos sem estragá-los. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Alguém que pede por motivos errados, por exemplo, pessoas cujas petições estão focadas no eu, no materialismo e na busca do sucesso falso desse mundo, não estão andando suficientemente perto de Deus quanto deveriam andar. Por outro lado, Deus sempre responde às pessoas que conhecem o motivo com precisão. Em 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, a Bíblia diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Pergunto: qual é o elemento mais essencial na jornada junto com Deus? No episódio em que nosso amado Senhor Jesus Cristo curou o moço endemoniado, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 21, quando os discípulos perguntaram por que não haviam conseguido expulsar o demônio, Jesus lhes falou sobre fé. Disse: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Versículo 20. No episódio em que Jesus orou e a figueira secou, ao ser inquirido pelos discípulos sobre como a figueira havia secado tão depressa, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Mateus capítulo 21, versículos 21 ao 22. Na pena de Tiago, a Bíblia trata a importância de pedir com fé. Está escrito: peça, nesse caso está referindo à sabedoria. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Pergunto mais uma vez: qual é o elemento essencial na jornada junto com Deus? O elemento mais essencial na jornada junto com Deus é a fé, que conduz à conclusão da nossa vida em Jesus Cristo. Que significa ter a conclusão da vida em Cristo? Muito simples. Ter a conclusão da vida em Cristo significa poder dizer, junto com o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos concluir olhando no capítulo de número 10 do livro do profeta Daniel. Ali, nós encontramos o profeta envolvido com o tipo de oração que move os céus. Daniel, num contexto de cativeiro, entendendo por meio da palavra de Deus
que o exílio estava próximo do fim, que estava chegando o tempo em que Israel retornaria do cativeiro, um homem maduro, Daniel, profundamente quebrantado, intensamente buscou obter, queria saber, obter resposta sobre o que sucederia ao seu povo no futuro. Conforme os versículos 2 e 3, o profeta havia passado 3 semanas chorando e jejuando. Passados 21 dias, um ser celestial apareceu e disse a Daniel: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Agora, 21 dias após o início dos prantos, do jejum e das súplicas, vim explicar-lhes o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 14. E Daniel recebeu resposta completa. Gostaria que você entendesse que a oração é uma graça que o Senhor nosso Deus nos estendeu para nos comunicarmos com Ele, para movermos o céu. Por meio da oração é possível recebermos respostas, é possível recebermos direção, é possível provocarmos a intervenção sobrenatural de Deus do céu nesse mundo. É possível testemunharmos coisas incríveis acontecerem, vermos as nossas demandas contra o nosso adversário serem atendidas, recebermos coisas boas da parte de nosso Pai, lograrmos vitórias pessoais incríveis, vitórias em nossa família e vitórias no campo que Deus tem nos confiado. Texto para memorizar, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 18. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Oremos. Pai, te damos graças pela palavra, pela direção e pela força que temos recebido, especialmente por meio do Evangelho. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, peço que você deixe o seu gostei. Peço que deixe o seu comentário. Eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que nosso amado Senhor Jesus se agrade em te abençoar ricamente. Graça abundante. Obrigado por assistir.